O que é ovário policístico? Ovário policístico não é ovário policístico. Ovário policístico é uma doença que todo mundo conhece com outro nome. Que a primeira manifestação é ovário policístico. Se chama diabetes tipo 2. Faz bastante tempo já. Um adquirido e o outro genético. Nossa. Um é mais grave, o outro é mais... Um é mais grave, mas não é em relação à gravidade. Oi? Que é tipo um dava mais em criança, mas eu Tipo 1 dá mais em criança, certo. Isso está certo. Não pode se afirmar que a mulher que tem ovário policístico tem diabetes tipo 2. Dá quase para afirmar, tá? Quase. Daqui a pouquinho a gente... Existe um ditado que a gente usa muito, em francês o ditado. La médecine comme l'amour, il y a jamais, il y a toujours. Na medicina como no amor, não há sempre nem nunca. Certo? Então, dá para afirmar sempre? Nunca a gente pode afirmar o sempre. Mas na maioria dos casos a gente pode afirmar. Então, o que é o diabetes tipo 1? Diabetes tipo 1, o que é o diabetes? Vamos lá. Insulina de menos. Diabetes é uma doença que você tem aumento de glicose. Muda de cor. Beleza. Então, papéis para quem quiser fazer sua ideia. Então, a gente tem o diabetes. Está sendo escrito já. Diabetes. Então, é uma doença que leva ao aumento de açúcar no sangue. Ok? Eu não sei escrever não, mas vocês vão conseguir entender. Dá para ler. Dá para ler. Então, o que é diabetes? É uma doença que causa aumento de açúcar no sangue. Aonde é produzida a insulina? Essa aula ninguém falou. Então, o pâncreas produz a insulina. O que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 1 é o diabetes da criança ou do adulto jovem. Então, o pâncreas não produz a insulina e essa criança vai precisar de tomar insulina o resto da vida. Então, diabetes tipo 1 é o diabetes que a gente adquire sem interferência genética. O diabetes tipo 2 é um pâncreas que não funciona muito bem. Então, ele tem uma dificuldade de produzir insulina, ou em quantidade ou em qualidade, e daí a gente tem um aumento da produção de açúcar no sangue. O que acontece com o diabetes tipo 2? É uma doença hereditária. Se é uma doença hereditária, nós nascemos com diabetes tipo 2 ou não. Certo? Não. Nós nascemos com o gene. A tendência. Mas a gente é portador, digamos assim, daquela alteração genética, mas nós não temos a doença. Quem que vai ter a doença? Normalmente mulheres. Homem tem também, mas uma quantidade muito menor que mulheres. Normalmente mulheres depois dos 40 anos e obesas, tá? Mas é uma doença que pode atacar os homens, pode atacar as mulheres não grávidas, as mulheres não obesas, e vai atacar principalmente as mulheres grávidas, que tem um outro nome esse diabetes nas mulheres grávidas, que é o diabetes gestacional, que significa que o pâncreas não dá conta de produzir insulina para ela e para a gravidez que ela está gerando. Mas algumas mulheres, antes desse problema, vai ter insulina em quantidade suficiente para manter o equilíbrio dela, mas não vai ter insulina em quantidade suficiente para produzir hormônios sexuais femininos. Como é que funciona? Então, vamos entender isso aqui, como é que funciona, e aí vocês entendem todo o resto. Então, a gente está falando que no diabetes tipo 2 tem uma produção diminuída
da quantidade de insulina. Para a gente fabricar hormônios sexuais femininos, a gente precisa do colesterol. O colesterol ele vai ser transformado através de um monte de reações enzimáticas em hormônios masculinos, e os hormônios masculinos depois, com mais reações, vão ser transformados em hormônios femininos. Então, colesterol é uma coisa ruim? Não, colesterol é uma coisa boa. Sem colesterol, a gente não vive. O colesterol, ele é transformado em hormônio masculino, que é transformado em hormônio feminino. Mas para transformar hormônio masculino em hormônio feminino, nós precisamos de uma insulina boa. Então, algumas mulheres têm uma glicose normal, porque ela produz insulina que dá conta das funções normais dela, mas não sobra insulina para transformar hormônios masculinos em hormônios femininos. Então, a mulher começa no meio do ciclo, ela começa a desenvolver o folículo, mas esse folículo não consegue se romper porque a quantidade de hormônio feminino necessário para acontecer o pico do LH e esse folículo romper não acontece. Por quê? Porque a insulina é pouca. Então ela vai produzir uma quantidade de hormônio, mas não uma quantidade suficiente para fazer o pico do LH e esse folículo romper. Então acontece isso um mês, depois acontece no outro mês, depois no outro mês, depois no outro mês. Esse ovário começa a crescer e é isso aqui que a gente chama de ovário policístico. Então o que é o ovário policístico? O ovário policístico é uma doença relacionada com o déficit de insulina, que quem tem esse déficit de insulina são as mulheres que nasceram com essa tendência, com essa alteração genética do diabetes tipo 2. Ok? Então, se o ovário policístico... Então é somente com as mulheres que tem essa carga genética trazida dos... A maioria, E por que são 99%. mais as mulheres? Calma. Homem não ovula. Homem não engravida. É uma coisa que eu fico brava quando chego no casal. Nós estamos grávidos. Por que nós estamos grávidos? Homem não engravida? Né? Homem engravida? Não. Homem ovula? Não. Então, quem vai precisar de mais insulina normalmente é a mulher, por causa das funções reprodutivas. Ok? Doutora Marli. Peraí, não, senão a gente... Depois. Senão quebra o raciocínio. Então, o que acontece? Você tem uma deficiência de insulina, não transforma o hormônio masculino em hormônio feminino, e aí este ovário vai crescendo. Quanto mais esse ovário cresce, maior a dificuldade de um óvulo que está aqui no centro conseguir ovular. Então esse ovário vai continuar crescendo e cada vez mais dificulta a ovulação. Certo? Então, o que é o ovário policístico? O ovário policístico é uma alteração na produção de insulina na grande maioria das mulheres. Então, se é uma alteração de insulina, eu tenho que tratar com pílula anticoncepcional? Eu estou tratando uma doença dando pílula anticoncepcional? Eu estou tratando uma consequência. Então, quando eu trato a consequência, eu resolvo o problema? Não. Se eu quiser resolver o problema, o que eu tenho que fazer? Curar a fonte do problema. A fonte do problema. Mas a fonte do problema é uma alteração genética. Tem como eu corrigir? Não. Tem? Um tratamento, não? Tratamento para controlar a insulina e fazer... Isso, mas curar essa pessoa eu posso? Não. Tenho que controlar, tá? Mas curar eu não vou curar. Então, doença genética, até hoje nós não temos cura, mas nós temos tratamento extremamente eficaz. Então, se o problema é um problema de insulina, e a doença que é
ocasionado por um problema de insulina se chama diabetes tipo 2, eu vou ter que tratar essa paciente como eu trataria uma paciente com diabetes tipo 2, mesmo que a glicose dela ainda esteja num nível normal. E como é que a gente trata o diabetes tipo 2? Então vamos entender. Tá. Antes de falar como trata, né? Então, se eu paro essa cadeia, que é uma cadeia longa, né, aqui é simplificado, mas se eu paro a cadeia longa nos hormônios masculinos, o que essa mulher vai apresentar? O que é que leva ao hormônio masculino, além de ficar careca? Pelos. Não é? Aumento de pelo de barba, né? Que a gente chama de hirsutismo. Como é o nome? Hirsutismo. Hirsutismo. Vocês dão uma olhada no Regis e vejam a testa dele como é brilhosa. Você agora vai ser centro das atenções. A Jane, quando vai se maquiar, ela tá Isso porque ação de hormônio masculino. Então, aumento de pelo, aumento de oleosidade de pele, tá? A pele masculina é mais oleosa e isso aqui vai dar mais acne. Algum dos senhores já tomou, dos senhores, tá? Não está incluído as senhoras. Já tomou anticoncepcional para melhorar as espinhas? Na verdade, gente. Tomou ou não tomou? O homem tem mais espinha que mulher, por causa da pele oleosa. Algum de vocês já tomou anticoncepcional para tratar a espinha? Eu não. Não. A cara do Cristiano ali, ó. Não? Então, por que é que a mulher, para tratar pele oleosa e acne, tem que tomar anticoncepcional? Por quê? Por que é que os homens com excesso de pelo, o que eles fazem? Barba. Não é? Nem todos, né? Nem todos. Normalmente aqui. Mas, se quiser o rostinho lisinho, vai precisar fazer barba. Por que é que a mulher precisa de anticoncepcional para tratar tudo isso? Porque eu tratando tudo isso com anticoncepcional, eu vou induzir a mentalidade que anticoncepcional é remédio. Mas o anticoncepcional, na realidade, é a única coisa que não é remédio, porque ela causa uma disfunção. O remédio serve para causar uma função. A tireoide não funciona, aí eu tomo remédio para a tireoide funcionar. O pâncreas não funciona, eu tomo insulina para o pâncreas funcionar. Eu estou com uma dor no estômago, tomo remédio para curar minha dor no estômago. Então, todo remédio é feito para curar uma doença. E o anticoncepcional, ele é uma medicação para criar uma disfunção. Então, qual é a disfunção? O ovário é para produzir óvulo. Com o anticoncepcional, eu estou obrigando este ovário a não produzir óvulos. Então, eu estou fazendo uma disfunção ovariana. Então, é o único remédio que, na realidade, não é remédio, porque ele causa uma antiatividade normal do organismo. E por que é utilizado, então, o anticoncepcional? Porque para usar o anticoncepcional, eu digo assim, olha, sua pele vai ficar ótima com esse remédio, passo, a paciente não vai questionar absolutamente nada, sai do consultório falando maravilhas e daqui a 6 meses eu tenho a paciente de volta. A coisa funciona muito bem dessa maneira, do que você passar uma medicação que vai dar trabalho, que vai dar complicação, que vai obrigar uma mudança de postura de vida. Então, como é que a gente então pode tratar esse problema que é a falta de insulina suficiente para a mulher ovular? São as mesmas recomendações que a gente tem para o paciente que é diabetes tipo 2. Primeira coisa, tá? A insulina não está dando conta do corpo como um todo. Então, eu preciso diminuir o volume
ok? A insulina não dá conta do corpo todo, mas se for um corpo menor, a insulina dá conta. Então, dá para diminuir de tamanho? Não. Dá para diminuir até a gordura. Então, primeira coisa que eu vou fazer é tentar diminuir o peso. Como é que eu vou diminuir o peso? Aí a gente vê um bocado de dietas mirabolantes, né? Mas essa paciente, ela tem um gene, que é o gene do diabetes tipo 2, que faz o paladar gostar de carboidrato e açúcar. Se não gostasse de carboidrato e açúcar, não engordava. Agora vai ter desculpa de Então, como é que eu vou tratar isso aqui? Eu vou tratar isso aqui retirando açúcar, retirar açúcar, retirar açúcar e diminuir carboidrato. Só isso. Meu Deus do céu. Mole. Difícil. Facinho. Facinho. Agora, um dia desse eu atendi uma pessoa, né, com diabetes gestacional, e assim, tudo que eu fazia não resolvia, né? Eu fazia e a glicemia só aumentava, e aí eu perdi a paciência. O que é que vocês estão fazendo de errado? Aí o marido, muito sério, olhou para mim e disse assim: doutora, ela está fazendo tudo do jeito que a senhora falou, tudo direitinho, tirou todo o açúcar, ela só tem usado rapadura no suco, no café. Meu Deus. Então, tirar o açúcar significa não beber melzinho, nem melado de cana, nem rapadura, tá? Nem mascavo. Tem gente, porque eu comprei um açúcar que não é refinado e não faz mal. Faz mal. Então, para o diabetes tipo 2, eu tenho que retirar o açúcar e diminuir o carboidrato. Mas eu posso não diminuir esse carboidrato desde que esse carboidrato ele seja de uma absorção mais lenta, tá? Então, carboidrato de absorção mais lenta, que são os carboidratos integrais, ou junto com proteína. Né? Vou comer o pão, põe lá uma fatia grossa de queijo, segura o carboidrato. Ele vai levar tempo para ser transformado em açúcar, não vai fazer o pico de glicose e a mulher mantém uma estabilidade. Então, o açúcar, essa paciente é diabética, ela não tem a doença diabética, mas ela geneticamente é diabética. Então vai ter paciente, mas a minha glicose é baixa, se eu fizer isso ela vai ficar mais baixa. Verdade? Não. O organismo mantém o equilíbrio. Então, se eu tiro o açúcar, a minha glicose não vai cair demais, porque o organismo vai perceber e vai conseguir controlar a produção de insulina para que aquele organismo precise. Essa paciente, como não é diabética, clinicamente, esse retirar o açúcar vai depender muito da paciente. Tem paciente que dá para comer eventualmente um açúcar e tem paciente que não dá para comer nunca um açúcar. Tem paciente que vai ter que tirar todo o carboidrato e tem paciente que dá para fazer uma coisa mais balanceada. A segunda coisa, e o mais importante para o diabetes tipo 2, é atividade física aeróbica. Doutora, eu posso fazer pilates? Não. Doutora, eu posso fazer yoga? Não. E yoga? Muito menos a yoga. Né? Então, atividade aeróbica contínua de 50 minutos, 5 dias na semana. Nossa! 50 minutos, 5 dias. Começou, né? Até que enfim, né? Até que enfim. Semana passada 55 minutos, né? E ela correu 2 vezes. Isso. E é magra, né? E é magra. Por quê? Porque o pâncreas dela é um pâncreas muito ruim. Então, mesmo ela sendo magra, ele não produz toda a insulina que precisa. Então, se não dá para mexer no peso, dá para mexer na atividade física, tá? Então, eu faço academia, 20 minutos de musculação, 15 de esteira e... Não! 50 minutos aeróbico contínuo.
Pegou esteira 50 minutos, caminhada 50 minutos, natação, e se quer fazer musculação, está fora desses 50 minutos. Pode fazer à vontade, fora desses 50 minutos. Por isso que as pessoas se sangram, tá vendo? Tá todo mundo aí reclamando já, né? Então é muito mais fácil. Reclama aqui, reclama ali, reclama ali, todo mundo. Mas também esse negócio. Só uma coisa, vale lembrar também que ninguém vai começar do nada. Nunca caminhou na vida ou correu 50 minutos hoje. Não, é algo progressivo, porque senão vai fazer mal. Tem aquele ditado que diz assim: devagar você chega longe. Não funciona. Devagar não chega em lugar nenhum. Tem que ser uma vez. Não, pela vez não, mas não pode ser a passinhos. Eu falo né? assim, para quem nunca fez atividade, os próprios educadores físicos falam, ó, começa com a caminhada e aí a gente vai progredindo até chegar no ideal. Que aí mas não é levar 50 anos para chegar ali na... Então, eu tô indo nesse segundo então, diminuir o peso, tirar o açúcar, diminuir o carboidrato, 50 minutos de exercício aeróbico por dia. Normalmente, uma porcentagem grande de pacientes, só com isso a gente consegue um controle de ovário policístico. Só com isso. Atividade. Depende muito do comprometimento do pâncreas, a quantidade de insulina que ele consegue produzir. Então, cada paciente vai ter uma resposta diferente. Tem gente que eu só tiro o açúcar e começo a ovular. Só tiro o açúcar. Tá? Tem paciente que eu libero. Sábado e domingo pode comer à vontade. Porque 5 dias na semana é suficiente para ovular. Aí vem uma pergunta técnica. Importantíssima. Como é que vocês sabem com certeza que o paciente ovulou? Estou perguntando. Não posso responder. Eu fico Não. Como é que vocês sabem com certeza que o paciente ovulou? Muco é produção de estrogênio, não é ovulação. Temperatura. Que temperatura? A mais baixa? Quanto? Essa parte não me falaram ainda. O gráfico de cada moleque vai dizer, né? Oi? O gráfico de cada moleque vai apontar. Sim, mas eu quero saber como é que eu sei com o gráfico que ela ovulou. Ela tem que colocar a temperatura basal e perceber um pico, né? Tanto para baixo quanto para cima. Pico de como? Como é que eu vejo isso? Ela mantém um padrão. Se ela cair, a tendência é alta. Acima do padrão. Percentual. Tá. Quantos? Ok. Então, Os 3? então peraí, não. Isso vem com a segunda fase. Então, quem de vocês não estiver orientando gráfico de temperatura, tá? Não dá para orientar o ovário policístico. Não dá pra ter certeza. Não dá para orientar o ovário policístico. Tá? É por isso que a gente precisa Tratar primeiro para depois orientar. Não, Também senhora. Não, senhora. Não, senhora. Vai ser só bíblis, então, né? Que só no Bíblia? Mas ela tem que ter a temperatura. Tem que estudar bem a temperatura. Isso. Tem que estudar Não muito vale bem. policístico, Então, só usa temperatura e claro. Teve Tem que ter uma temperatura. situação de uma moça que a gente acompanha, a gente passou por a senhora, ela voltou com um gráfico explicando exatamente essa situação da... Exatamente. O que o estrogênio faz? O estrogênio, ele vai fazer a presença do muco. Tá? Então, a gente só tem aumento de progesterona, esse estrogênio, tá? Onde tem hormônios femininos, eu vou trocar essa palavra por E2, tá? Então, vou trocar hormônios femininos por E2. Esse estrogênio, ele precisa de um nível para fazer a mulher ovular. Então, quando esse estrogênio atinge mais ou menos um nível de 80, ele induz um pico de LH, essa mulher ovula.
Como é que eu sei que essa mulher atingiu o nível de 80? Quem chuta? Cadê o gráfico de foto do muco? Não, você não serve. Quem é que tem o gráfico de foto dos mucos? Aqui não. Aqui não. Todos vocês trabalham com gráfico de foto do muco? Sim. Todo mundo trabalha? Como é que eu sei que a mulher ovulou? Pela temperatura e, sem ser pela temperatura, pelo muco, como é que eu sei que a mulher ovulou? Pela mudança de A padrão. mudança brusca, né? Não se tem na realidade. Você tem uma estimativa através do ápice, né? Mas o ápice não significa que ela ovulou, né? Não. Então, a mulher ovular, eu preciso de muco muito elástico e muito transparente. Muco 7, 8 ou 9. Normalmente, o padrão não ovulatório, ele pode vir com 4, 5, às vezes até 6, mas a certeza de ovulação eu só vou ter com o método da temperatura. Então, o que induz o pico de LH, né, para a mulher ovular é ter muco de 7 a 9. Então, digamos, a mulher tem um muco 7, ela vai induzir o pico do LH e vai ovular. Uma mulher que tem muco 3, a quantidade de E2 dela está na faixa de 40. 40, ela não induz pico de LH, ela não vai ovular. Então, eu posso ter uma mulher que cicla, que tem muco e que não ovula. E isso acontece com as mulheres com ovário policístico. No caso, essa mulher está amamentando, por exemplo, que ela não vai contribuir. Aqui nós ainda estamos no ovário policístico. Então, o que acontece no ovário? Não, é porque assim, para não cortar o raciocínio daqui, depois eu respondo, tá? Então, o que acontece com o ovário policístico? Com o ovário policístico, eu tenho um déficit de produção de hormônio feminino, E2. Por quê? Porque eu tenho um déficit de insulina. Então, eu tenho um déficit de E2 e tenho um aumento de hormônios masculinos. Testosterona, androstenediona, tá? Então, esse déficit de E2 não quer dizer que a mulher já tem muco. Ela vai ter muco, mas não um muco mais elástico e mais transparente, porque a quantidade dela de E2 é insuficiente para produzir mais muco. Quando essa mulher produz muito muco elástico e transparente, é porque ela tem um nível adequado de E2, e esse E2 em nível adequado vai induzir de LH para essa mulher ovular. Então, a temperatura? A temperatura só vai acontecer, a queda da temperatura, quando eu tiver um nível muito alto de E2. Tá? E a subida só vai acontecer quando ela produzir progesterona. E ela só vai produzir progesterona depois da ovulação. Na verdade, ela já começa a produzir um pouquinho antes da ovulação, mas ela não faz o pico como ela faz na ovulação. Então, como é que eu sei que a mulher está ovulando? Tá? Pelo muco 7, 8, 9, pela queda de temperatura e pela subida de temperatura de pelo menos meio grau. Essa é uma das regras, existem outras regras. No caso de uma pessoa que não, por exemplo, que não ovula de jeito nenhum, são aqueles casos de síndrome do ovário policístico, por exemplo. Esse E2 ele não é produzido em fase nenhuma? Então? Ele é produzido, mas ele não chega aos 60, 80 para induzir a ovulação. Fica 50, 40. Ela pode menstruar ou não. Tá? Mas aqui menstrua, como é que eu sei que ovulou? Pelo aumento de temperatura. Eu mesmo assim, quando eu era adolescente, minha médica falou que eu tinha ovário policístico, é quando que ela induziu o uso anticoncepcional e tudo. E aí depois com o tempo, com os exames, diz que não existia mais. Você tem alguém com ovário policístico? Você tem alguém diabetes na sua família? Minha mãe. Então você teve ovário policístico. Ponto final. Ok? E na gestação eu tive algumas quedas de insulina, um monte de coisa assim. Não tive Teve. diabetes, mas... Teve diabetes. Você já tem jeito do diabetes. E meu ciclo é uma loucura. Até 50 Por que dias. que é uma loucura?
Por que que é uma loucura? Ela faz 5 dias de caminhada. Isso é culpa da lei. né? Isso é culpa da lei Maria da Penha. Marido parou de bater. Mas essa Então, você é diabético ou não? Você tem o gene de diabetes tipo 2. Você tem o gene. Se ganhar peso, vai ficar diabético. Tá? E já não está ovulando direito, por que você tem o ciclo 2? Porque não produz E2 em quantidade suficiente. Por quê? Porque não tem insulina suficiente. Não tem insulina suficiente, como é que chama a doença? Diabetes. Na minha geração, engraçado, eu tive poligramia. É porque a mulher diabética tem muito líquido, bebezão e placentômico, você teve tudo. Você é diabética sim e tem ovário policístico sim, viu, marido? Se disser o contrário, dá uns tapas aqui na sua. Doutora Rafaela, quando uma pessoa chega na nossa casa e fala assim pra nós, eu estou perguntando, gente, porque são coisas que acontecem, eu quero que vocês pensem a mesma coisa. Olha, eu tenho um ovário micropolicístico, o meu é muito grave, é sempre mais grave do que todo mundo. Pode virar câncer, doutora Maria? O câncer já nasce câncer. Ouviram, né, gente? Então, nada vira câncer. Ou é câncer ou não é na hora que nasceu. Tá? Ovário policístico vai virar câncer? Não. Um cisto que está na mama e que o médico disse que era benigno vai virar câncer? Não. Um não sei o que vai virar câncer? Não. O que é câncer já nasce câncer. Tá? Exceto na medicina, como no amor, no ajamé, aquelas manchas de pele que com a irradiação solar pode ter uma transformação maligna, que é os melanomas, tá? Mas câncer de ovário, por causa de ovário policístico, não existe. Tem algumas que tem que fazer cirurgia por algum motivo? Antigamente se fazia cirurgia. Antigamente. O ovário estava enorme, o ovário para a mulher ovular, ele tem que ter menor do que 9. Aí a mulher tinha um ovário de 18, cheio de cisto, a gente ia cortar a metade do ovário. Hoje o que a gente faz? Caminhada, retira o açúcar, tá? E diminui o carboidrato. Então a gente pode responder isso sem medo, sem culpa para os nossos orientantes. Se nada disso resolver, o que a gente vai fazer? E que se o marido for bravo, vai fazer também, tá? É tomar um remédio. É tomar um remédio para diabetes tipo 2. Ah, mas a minha glicose está normal. A minha é baixa. É a sua baixa. Que também é um sintoma de que o pâncreas não está funcionando bem. Você já tomou dipirona para dor de cabeça? Já? E a sua temperatura não baixou? Pois é. Então, o organismo sabe se a gente está tomando a dipirona para dor de cabeça, resolve o problema da dor de cabeça, mas com baixa temperatura. Se eu estiver tomando a dipirona para febre, ele abaixa a temperatura. Então o organismo consegue identificar a necessidade. Doutora Mami, a mulher tem esse problema, né, da diabetes 2, que vai criando uma crosta ali de óvulos ao longo do ovário, né? Como é que é feita essa retirada? Não dá para ser feita a retirada desses ovários, esses tratamentos que a senhora acabou de falar, por exemplo, a caminhada, né, o tratamento com a insulina, né? Ele vai retirando essa crosta? Eu não falei nada de tratamento com insulina ainda não. A senhora disse que tinha quem tem essa baixa na insulina e um dos prováveis é fazer o tratamento com a insulina, né? Não, calma, mas eu não falei para usar insulina não, tá? Tá ok, então desculpa. Okay? Tá ok, a observação. Não. Então, tá. Voltando para a pergunta, essa crosta, ela vai se desfazendo ao longo do tempo? Claro, ela vai se desfazendo desde que eu tenha uma produção hormonal equilibrada. E como é que eu vou adquirir essa produção hormonal equilibrada? Atividade física aeróbica e redução do açúcar e do carboidrato de fácil absorção. Se nada disso resolver, a gente entra com a medicação para diabetes. Que aí vocês
para não incorrer no exercício ilegal da medicina, vocês não podem falar para ninguém comprar. Vocês podem sugerir que procure um médico, converse com o médico, que é um remédio para diabetes, que é metformina. Existe alguma intervenção cirúrgica para retirar essa próstata? Não, é isso que eu falei. A gente já fez isso há 30 anos atrás. Hoje em dia, que era cunha de ovário. Hoje em dia, o que a gente faz? Atividade física, principalmente aeróbica, 50 minutos, 5 vezes na semana, retirar o açúcar, o melzinho. Ah, mas o mel é bom para minha garganta. Sem melzinho bom para a garganta, sem caldo de cana, né? Agora, retirar o açúcar significa também retirar bolo com açúcar, doce com açúcar, porque tem gente que substitui o açúcar do café e come um monte de outras coisas com açúcar. Inclusive molho de tomate comprado pronto. Então, retirar o açúcar e retirar o açúcar. Todo rótulo tem açúcar, não compra e etc. E tal. Se nada disso funcionar, então a gente vai estimular o pâncreas a produzir mais insulina, que é a metformina. E como é usada a metformina? A metformina é usada de 1 grama a 2 gramas pós-almoço ou pós-jantar. Normalmente eu prefiro metade pós-almoço, pós-jantar, e tem um monte de efeito colateral, mas tem que usar. Quais são os efeitos colaterais? Dor de barriga, diarreia, dor gástrica, tontura. Os primeiros dias de uso da metformina são horríveis. Obrigada, Regis. São horríveis, mas tem que usar. Se não quiser a metformina, que é um remédio de graça, né, que o governo dá, está dentro do programa de doenças que o governo dá medicação, tem remédios que são injetáveis, que custam caro, e o paciente para de usar porque custa caro, tá? Tem a Victoza, que dá uma faixa de R$300 por mês, é que menos gasta, né? E a insulina, o preço é absurdo. Então, dá para fazer um controle? Dá para fazer um controle. Como é que eu sei que está resolvendo o controle? Com o gráfico de temperatura. O gráfico vai mostrar ali É um gráfico bifásico, ele vai mostrar. O gráfico de temperatura, ele tem uma fase mais baixa, uma subida, é um gráfico bifásico. Quando eu pego esse modelo de gráfico, eu sei que o paciente ovulou. Tá? Mas o que inibe a ovulação, no seu caso, não é o ovário policístico, e sim a alta de prolactina. Por exemplo, agora, nesse momento, você está com um pico altíssimo de prolactina porque o neném está mamando. A prolactina vai inibir a produção de E2 e vai inibir a ovulação. Até quando? Aí vai variar da quantidade da fome do seu bebê. Cada bebê mama de um jeito diferente, do sexo. Os meninos mamam mais, essa menorréia ela é mais longa nos meninos do que nas meninas, do estresse da mãe. Então tem vários fatores que determinam isso. Mas assim, o que eu sei é que você não está com ciclo irregular, não é agora pelo ovário policístico, mas pela amamentação. A alimentação que continua, faça a temperatura mesmo assim. Sim. E o bebê chorou, você cutuca assim o marido, levanta lá que eu vou medir minha temperatura. É assim que funciona. Dona Maria, qual a diferença de resistência à insulina? Resistência à insulina é diabetes? Olha, hoje, o que a gente chama de diabetes? Alteração no pâncreas que produz insulina. Tá? Então, resistência à insulina é uma insulina que não é boa, também está dentro do quadro de diabetes. Tá? Embora possa não ter doença clínica, tá? Geneticamente já tem a doença. E por que acontece mais com as mulheres? Porque, gente, todas as doenças ela escolhe cor, idade, sexo, tá? A gente pode chamar isso de discriminação e eu chamo de predileção de doença. Por exemplo, homem tem câncer de mama? Tem, pode ter. Tem, mas o grosso do câncer de mama é da mulher, né? Mas homem tem câncer de mama. Mulher não tem câncer de próstata. Mas a mulher não tem próstata.
orientação, porque a gente tem Não tô só rapidinho, não é referente a uma temperatura basal, não. Tem muitos que falam assim, eu não vou engravidar porque eu estou amamentando. É verdade. É verdade. Não é, mas na medicina, como no amor, liliagem também é liliagem. É só essa Eu volto a ovular. Normalmente todas as mulheres vão voltar pelo menos por 3 meses, a maioria, a grande maioria. Primeiro mês eu só menstruo, acabou a menstruação, no outro mês eu estou ovulando normalzinho. Então, eu tenho depende do organismo. Sim, mas é uma verdade, embora não absoluta. Tá. Ok? Acabou o ovário policístico?